Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Os irmãos que nos acompanham também através do Facebook, abra sua Bíblia aí também. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Quando nos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia que tu és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mal e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-me, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra, Pai, que acabou de ser lida aqui neste lugar. Pai querido, que esta palavra, Senhor, sirva, Pai, de direção, que esta
mensagem esta noite é o poder da multiplicação. Essa parábola dos talentos, nós vamos chegar nela daqui a pouco, mas como introdução a esta palavra, eu quero mostrar para vocês, desde o início da Bíblia, como Deus, Ele deu ao homem o poder de multiplicar as coisas, o poder da multiplicação. Gênesis, no capítulo 1, o primeiro capítulo da Bíblia, do versículo 28, diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servirão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. Deus, Ele entregou tudo nas mãos do homem e da mulher. E Deus disse que eles teriam o domínio sobre tudo. Deus disse para que eles se multiplicassem e para que eles dominassem. Agora, aqui mesmo em Gênesis, só que no capítulo 9, no versículo 7, Deus repete a promessa, só que agora para Noé e a sua família. E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com toda a semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será o sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco das nuvens, e eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. E Cã era pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Este concerto que Deus estabeleceu, ele diz de novo, lá no versículo 1 assim, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e diz: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus, ele deu para Adão e Eva o poder de frutificar, de multiplicar, de encher a terra, de se alimentar da terra, de tudo que eles fizessem e prosperassem. Depois, Deus aniquilou a humanidade, e de novo, através de uma família, a família de Noé, ele estabelece novamente o mesmo conceito: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, novamente, a terra foi povoada, novamente com essa mesma unção, com esse mesmo poder, com essa mesma capacidade
sobre os seres humanos. Isso foi uma promessa, isso foi dado por Deus. Aqui mesmo no livro de Gênesis, só que agora, lá no capítulo 17, nós vamos ver a promessa que Deus faz a Abraão. Gênesis 17, 5 e 6 diz assim: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque o pai da multidão de nações te tem posto, e te farei, olha a promessa, frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis sairão de ti. Agora no versículo 15 e 16, disse Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. De novo, Deus fala de frutificação, Deus fala de multiplicação, agora com Abraão. Então, vamos recapitular. Deus falou com Adão e Eva, Deus falou a mesma coisa com Noé e sua família, e agora Deus fala com Abraão. Só que agora é o seguinte: o povo da terra continuava se multiplicando, mas Deus escolheu fazer uma nação para si a partir de Abraão, e isso aqui está claro no texto. Aqui mesmo em Gênesis, só que no capítulo 22, do versículo 13 em diante, diz assim, ó: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mar. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Veja que Deus refaz mais uma vez a promessa para Abraão, ele refaz a promessa para Sara, deixando claro para eles que através da vida deles muitas nações seriam abençoadas, através deles muitos reis surgiriam. Então aqui está o poder da multiplicação, que é o que Deus faz. Deus, ele pega essas famílias e ele fala assim, ó: de vocês vão surgir nações, de vocês vão surgir reinos, e o Senhor derrama este poder sobre quem ele quer, e a multiplicação acontece. Tudo que você vai ler na palavra da bênção que Deus derramou sobre o seu povo, e nós poderíamos ficar lendo muito aqui, mas eu vou ler só mais um para você compreender que esta bênção da multiplicação, esta bênção do Deus provedor, ela continuou para que o plano dele fosse realizado. Então este povo que Deus separa, ele não abandona, mas ele cuida deste povo. E nós vamos ver aqui, ó, em Êxodo capítulo 23, no versículo 30. Êxodo capítulo 23, versículo 30. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Essa bênção de Deus, ela permaneceu com os descendentes de Abraão. Essa bênção de Deus permaneceu com as nações que Deus
porque o interesse de Deus vinha em primeiro lugar. Qual era o interesse de Deus? Fazer um povo forte, fazer um povo seguro, fazer um povo onde as pessoas pudessem viver de uma forma plena, de uma forma realizada e que servisse de exemplo para as pessoas ao seu redor. Esta foi a visão de Deus. E aqui nós vemos que em todo momento Deus fez um conceito, uma aliança. Ele estabeleceu um compromisso com Adão, depois ele estabeleceu um compromisso com Noé, depois ele estabeleceu um compromisso com Abraão, depois ele estabeleceu um compromisso com o seu povo, agora uma nação, milhares e milhares de pessoas. Isso nós encontramos em toda a palavra de Deus, a forma de Deus agir, a forma de Deus trabalhar, a forma de Deus fazer as coisas. Mas e aí nós vamos trazer isso para nós? Como que isso acontece conosco? Jesus, ele veio para abranger esta aliança, para que todas essas promessas que nós lemos aqui até agora pudessem vir sobre toda a humanidade. Então é através de Jesus que nós somos alcançados, é através de Jesus que nós passamos a pertencer ao seu povo, é através de Jesus que nós passamos a pertencer ao povo de Deus. E nós vamos ver isso aqui, ó. Já li muitas vezes esse versículo para vocês, mas eu vou ler de novo. Romanos 8:29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Então hoje, cada um de nós fomos chamados para pertencermos àquelas pessoas que são chamadas de filhos de Deus. Jesus veio ser o primeiro para que nós viéssemos na sequência. Então, como que nós estamos ligados nesse plano e nesse propósito de Deus? Nós estamos ligados em Deus através do Senhor Jesus, que foi o primeiro de muitos irmãos. Hoje nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, já li algumas vezes para vocês, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas você está entendendo que agora, através de Jesus, em todos os povos, em todas as nações, Deus pode levantar pessoas que Ele chama de a sua igreja, os seus escolhidos, os seus separados dentre a multidão, que é isso que significa igreja. E como é que as pessoas entram então para fazer parte da igreja, para fazer parte desse povo escolhido de Deus? Evangelho de Mateus, capítulo 13, nós vamos ver a ordem que Jesus dá. Como que nascem os irmãos? Mateus capítulo 13, versículo 3 em diante. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Agora, a partir do versículo 18, vem a explicação. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado
é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Como então que as pessoas se tornam filhos de Deus? Como que as pessoas entram para o povo de Deus, para a igreja de Deus nos nossos dias, depois de Cristo? É através da pregação do Evangelho, é através da pregação da palavra. Quando você está ouvindo agora o Evangelho, a palavra de Deus, o que está acontecendo? Você está se tornando filho de Deus. Deus está movimentando dentro de você, está criando em você a condição de você ser um filho de Deus. Essa semente poderosa, que é a palavra de Deus que está sendo pregada, ela já foi descrita para nós, e nós precisamos sempre fazer essa confirmação. O que é essa semente, esta palavra que é plantada nas pessoas? João 1:1. No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então a palavra é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando você recebe Jesus, que é a palavra viva na sua vida, o Senhor opera assim, Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então eu estou aqui reunido em nome de Jesus. Jesus está aqui. Os irmãos que nos acompanham através das redes sociais, o Senhor Jesus está com cada um deles neste momento. Então o que nós estamos semeando? Jesus nas pessoas. Nós pegamos uma semente, plantamos ela na terra e ela nasce e ela vira uma planta. E é isso que você precisa entender. Quando nós plantamos Jesus, quando nós semeamos o Evangelho, quando nós pregamos a palavra de Deus, essa semente poderosa, este Senhor Jesus que está vivo, essa palavra que nós estamos falando agora, ela entra dentro de nós e ela vai crescendo, ela vai tomando corpo, ela vai tomando forma dentro de nós. É assim que funciona. No passado, só podia ser gerado um filho de Deus se ele fosse da descendência de Abraão, ou se ele se tornasse, na visão de muitos, um prosélito, que era uma pessoa convertida ao judaísmo. E mesmo assim, não era certeza, porque ele não era realmente um descendente de Abraão. Era uma hipótese. Mas nós que somos os filhos de Deus, nós somos gerados de forma invisível pela pregação da palavra. O Espírito de Deus vem sobre a nossa vida e testifica com o nosso Espírito: você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você está na família de Deus, você faz parte da família de Deus. Então nós recebemos esta mensagem em nós. E o que essa mensagem vai fazer na vida das pessoas? Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias os apóstolos se reuniam, os discípulos se reuniam e eles pregavam o Evangelho, ou seja, eles apresentavam Jesus ressuscitado para todas as pessoas e diziam: olha, nós andamos com ele, nós conversamos com ele, quando a gente estava junto com ele aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eles iam falando de Jesus em todo lugar que eles chegavam, e o Senhor acrescentava, ia só aumentando o número dos convertidos, das pessoas que entregavam sua vida para Jesus, das pessoas que começavam a fazer parte da igreja. Então, quem é que acrescenta as pessoas à igreja? Está claro aqui no texto. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Você foi colocado na igreja pelo próprio Deus. Você entrou na família, não foi de
chamado, você foi chamada por Deus e foi trazida por Deus para fazer parte do reino dele. Deus, ele faz isso de que forma? O apóstolo Paulo, ele nos conta como que ele faz. Vamos agora mostrar isso lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Irmãos, o apóstolo Paulo chegou lá e pregou a palavra. Depois veio Apolo e continuou pregando a palavra de Deus, continuou falando de Jesus, continuou ensinando sobre Jesus. E ele disse que ele plantou a palavra de Deus. Apolo veio e continuou a pregação, e Deus deu um crescimento para cada pessoa. Então você que está na presença de Deus hoje, o Senhor está te dando o crescimento. O Senhor está fazendo algo na sua vida. Você provavelmente já passou por vários pastores ou pastores líderes na sua vida, mas uma coisa eu posso te garantir: cada um fez uma parte da obra de Deus. Muitos ainda virão depois de nós e a obra de Deus continuará sendo feita, mas em todos os casos, quem acrescenta e quem dá o crescimento é o próprio Deus, é a operação divina. Nós somos apenas instrumentos de Deus para chamar os seus filhos, para lembrar os seus filhos de que a casa do Pai está pronta para eles. E é isso que nós precisamos fazer. Como a palavra de Deus nos diz aqui em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O Senhor está falando o seguinte: primeiro você tem que se preocupar em gerar filhos para Deus. Primeiro você tem que se preocupar em plantar a palavra de Deus, em cuidar, em regar a palavra de Deus, em levar o Evangelho de Jesus. Quando você se preocupa com a obra de Deus, então o Senhor começa a multiplicar sobre a sua vida, e levar esta bênção sobre você e sobre tudo ao seu redor. Se você ler o Velho Testamento todo, você vai compreender o seguinte: quando o povo de Israel deixou o plano de Deus de lado, Deus também nos deixou de lado e deu tudo errado na vida deles. Quando o povo de Israel voltava a buscar a Deus, Deus voltava a trazer a bênção sobre eles. Então, irmãos, aqui é simples o raciocínio. Quanto mais você busca o reino de Deus, quanto mais você busca apresentar Jesus, o verbo vivo às pessoas, quanto mais você procura fazer aquilo que agrada a Deus, mais o Senhor acrescenta sobre você, mais o Senhor frutifica sobre você, mais o Senhor te abençoa. Por quê? O compromisso de Deus é estabelecer o seu reino. Se eu estou comprometido com o reino do céu, se eu estou comprometido com Deus, então é certeza que a multiplicação vai vir através de mim. Se por acaso eu me rebelar, se por acaso eu fizer como o povo fazia, me distanciar de Deus, então eu também não vou ter a bênção sobre a minha vida, eu também não vou ter a multiplicação, eu também não vou ter tudo que o Senhor tem para que o seu reino se estabeleça. O primeiro lugar da nossa busca é gerar filhos para Deus, é pregar o Evangelho, é ensinar as pessoas o que Jesus falou. Quando você sai todos os dias da sua casa, você tem que sair pensando em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que é pregar o Evangelho? É você chegar no lugar aonde você estiver e você fazer o que o Senhor está mandando você fazer, que é pregar o Evangelho, que é apresentar Jesus para aquelas pessoas. Jesus, ele enfatiza isso várias vezes. Mateus 10:7. E indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Eu já sei que onde estiver 2 ou 3 reunidos, Jesus
está presente, porque Ele está vivo, então Ele está presente. Você chegou em qualquer lugar que você chegar, você chega e você diz: gente, eu estou aqui, mas eu quero apresentar uma pessoa para vocês. O nome dele é Jesus Cristo. Alguém que já ouviu falar dele? A pessoa vai falar: não, já é o Jesus da Bíblia. É o Jesus que está aqui hoje. Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Então Ele está aqui agora. Eu ando com Ele todos os dias, eu estou com Ele todos os dias. Se alguém aqui quiser saber mais sobre Jesus, pode me procurar, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês. Bom dia a todos, boa tarde a todos, boa noite a todos, Deus abençoe vocês. É isso que nós devemos fazer. Irmão, Jesus, Ele tem todo o compromisso. O céu tem todo o compromisso. Tudo que tem no reino de Deus está à disposição de quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, de quem prega o Evangelho, de quem leva o nome de Jesus. Está tudo à sua disposição. Tudo está aí, na sua mão, para você. Agora, por que as pessoas não conseguem desfrutar da multiplicação? Por que as pessoas não conseguem desfrutar da multiplicação? Por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas em estabelecer o reino de Deus. Elas estão preocupadas em estabelecer o reino delas, o nome delas, a visão delas, a forma delas de fazer. A partir do momento que você coloca em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo que você está fazendo está voltado para que o reino de Deus seja exaltado, para que o nome de Deus seja glorificado, então todas essas bênçãos vêm sobre a sua vida. Olha o que acontece quando você apresenta Jesus nos lugares onde você vai. 1 Pedro 1, 23 diz assim: olha o que acontece na pessoa. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Quando você apresenta Jesus como uma pessoa viva, quando você tem o compromisso de fazer de tudo para levar Jesus em todos os lugares onde você vai, irmão, Jesus vai estar te observando e vai estar te colocando sempre em lugares onde muitas pessoas não vão entrar, mas você vai entrar porque você tem um compromisso com o reino de Deus. E quando você entrar e pregar a palavra viva, o que vai acontecer? Aquelas pessoas vão ser geradas de novo, assim como eu fui gerado de novo pela palavra viva que é o Senhor Jesus, assim como você foi gerado de novo pela palavra viva que é o Senhor Jesus, assim o Senhor vai gerar outras pessoas através dele, mas ele quer usar pessoas para estabelecer o seu reino. Desde o início, a bênção de Deus, o poder da multiplicação estava sobre as pessoas compromissadas. Agora nós vamos falar sobre o nosso texto principal. O nosso texto principal, que nós já lemos ele todo para vocês, ele fala sobre a parábola dos talentos. Aqui você vai ver que um talento, para você entender, ele pesava mais ou menos 36 quilos. E era como se fosse um talento, 20 anos de um trabalhador. Era 6.000 denários naquela época. 6.000 moedas dava um talento. Você imagina a pessoa que recebeu 5 talentos. Ela recebeu uma fortuna. Para você entender, ela recebeu uma herança muito grande. Era muito dinheiro, 5.000 talentos. Foi o que Jesus falou. Aquele senhor, ele disse: olha, eu vou te dar 5 talentos. O outro recebeu 2, que também era muita coisa. 12.000 moedas. Significava 40 anos de um trabalhador. Uma fortuna. Uma fortuna. 2 talentos era muito dinheiro. E um talento também era muito dinheiro. Era 20 anos de um trabalhador. 20 anos de um trabalhador. Então a pessoa que recebeu um talento, ela recebeu também muito dinheiro. Muita coisa. E o que o dono
compra por X, vende por X, então ele negociou. Ele comprou por um valor menor, é assim que funciona o comércio. E ele vende por um valor maior, com a margem de lucro. Esse que recebeu 5 talentos, ele começou a trabalhar aquele dinheiro, fazendo comércio, fazendo negócio. E ele foi negociando, e ele dobrou. Ele passou de 5 para 10. Ou seja, ele foi um ótimo negociante, um ótimo administrador, um ótimo vendedor, uma pessoa que comprava, tinha facilidade de multiplicar o dinheiro. Ele multiplicou o dinheiro em dobro. O que recebeu 2, e aqui são 40 anos de um trabalhador também, muito dinheiro, ele trabalhou também. Ele foi atrás, ele começou a fazer comércio, talvez comprou tapete e vendeu, talvez ele comprou mula e vendeu, comprou cavalo e vendeu. Ele foi ali, trabalhando aquele dia, comprando, vendendo, e ele dobrou também. Ele conseguiu o dobro. Olha que coisa maravilhosa. Ele trabalhou. E o que recebeu com 36 quilos é um peso razoável. Aquele homem pegou aquelas 6.000 moedas, o que recebeu no talento. Pegou as 6.000 moedas e enterrou, escondeu. E ficou quietinho. Não contou para ninguém onde estava. Ele não vendeu, ele não comprou, ele pensou assim: eu não vou. Já pensou se eu pegar esse dinheiro? Já pensou se eu pegar esse dinheiro? Meu Deus, eu não sei, eu não vou ter. Como é que eu vou dar conta desse dinheiro? É muita coisa, eu só vou ter. Guardou. E aí o seu senhor voltou, o patrão voltou e pediu conta. E falou assim: gente, todos vocês que receberam o talento, recebeu 5, recebeu 2, recebeu 1, vem cá, me conta aí o que aconteceu. Aí vocês conhecem a história. O que tinha 5 disse: eu multipliquei para 10, ganhei muito. O que tinha 2 falou também: consegui dobrar, multipliquei, ganhei muita coisa, já tenho 4. E você? Ele falou assim: olha, está tudo aqui. As 6.000 moedas, os 36 quilos, eu guardei para ninguém roubar. Está tudo aqui. Um apresentou o dobro, o outro apresentou o dobro e o outro apresentou a mesma coisa. Isso é para você compreender que quando o Senhor Jesus fala isso, ele está falando do reino dos céus. Ele diz: o reino dos céus será semelhante. E começou a contar as parábolas. Por que ele diz que o reino é semelhante a estas pessoas? Ele está dizendo para nós o seguinte: vocês receberam um tesouro imensurável. Você tem um tesouro gigante na sua vida, que é a presença de Deus. Você tem Jesus na sua vida. E o que você tem que fazer com esse tesouro? Você precisa negociar. Você precisa levar esse tesouro. Você precisa apresentar esse tesouro. Você precisa falar desse tesouro. Você precisa multiplicar. Lembra da parábola que eu li hoje aqui para vocês do semeador? Então, aquele que recebe a palavra com força, com vontade, que a boa terra, ele multiplica a 30, a 60 e a 100 por 1. Por que ele multiplica? Porque ele não guarda a palavra, ele fala da palavra, ele apresenta Jesus, ele leva Jesus para as pessoas, ele faz a obra de Deus acontecer, ele leva o nome de Jesus. Irmão, você está aqui a trabalho, você está aqui a serviço do Senhor. Ele está por um momento deixando a obra dele nas suas mãos, nas nossas mãos. Então o poder da multiplicação está sobre as nossas vidas. Quando você multiplica o Evangelho, o Senhor te dá condições. Quando você multiplica o reino de Deus, o Senhor vai te dando condições, porque Ele vai ver o reino dele multiplicando, Ele vai te dando condições para que esse reino multiplique mais, para que esse reino cresça mais, para que esse reino avance mais. Quando você olha para as pessoas, e você, às vezes, você não dá nada para uma pessoa, você não dá nada para outra pessoa, mas por que Deus tem conservado aquela pessoa viva ainda? Por que Deus tem conservado aquela pessoa com saúde? Por que Deus tem conservado aquela pessoa com condições? É porque Deus está vendo, esse aqui está trabalhando, então eu vou abençoando, eu vou abençoando, eu vou abençoando.
está preocupado em estabelecer o reino de Deus na terra. Aquelas pessoas, irmãos, que saíram, os dois que pegaram o talento e foram trabalhar, são as pessoas que nós podemos dizer que esses sim entenderam que eles têm o poder da multiplicação. Deus, Ele multiplica tudo que tem relação com o seu reino. Ele multiplica tudo que tem relação com aquilo que você guarda, aquilo que você cuida. E nós vemos isso, irmãos. Às vezes vocês não têm muito, pode não ter muito essa visão, mas nós que somos pastores, nós temos essa visão. A gente sabe ver a vida das pessoas, porque às vezes você não sabe o que acontece na vida de muitas pessoas, mas você vai vendo na vida das pessoas como Deus Ele vai agindo, como Deus vai operando, e você vai ver que quem tem compromisso com o reino de Deus, Deus vai só multiplicando, só frutificando, só abençoando. Porque o compromisso daquela pessoa não é com ela, mas é com Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas essa prioridade de gerar filhos para Deus, de levar Jesus, de ver pessoas nascendo de novo, esse é um compromisso que nós não podemos abandonar. Se nós queremos a bênção da frutificação e da multiplicação, se nós queremos esse poder sobre a nossa vida, nós temos que estar comprometidos com o reino de Deus, com o estabelecimento da obra dele, com a glória dele. Todos aqui na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que fizeram esse compromisso, multiplicaram, frutificaram e deram muito resultado para Deus. Todos que viraram as costas para Deus, todos que abandonaram o projeto de Deus, definharam, acabaram e não deixaram legado. Mas você, irmão e irmã, é um escolhido e uma escolhida de Deus. E se você entender isso, que esse poder da multiplicação está sobre a sua vida, você vai levar Jesus. Você vai apresentar Jesus todo dia. Você vai ter um compromisso com o reino de Deus todo dia. E Deus vai ter um compromisso com você a cada dia. E o Senhor vai suprindo. E o Senhor vai multiplicando. O Senhor vai abrindo portas. E o Senhor vai fazendo as coisas acontecerem. Mas com quem tem compromisso com o seu reino. Por favor, coloque as duas mãos à altura do seu coração. Feche os seus olhos. E oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir agora, venha de encontro, Senhor, a cada uma dessas vidas agora. Olha, Senhor, para as suas mentes, para os seus corações. Abençoe a todos, ó Deus, de uma forma poderosa, Pai, que todos possam entender o poder da multiplicação que vem do teu reino, o poder da multiplicação que vem da tua vontade. Não é eu que multiplico, mas é o Senhor que multiplica através de mim. Ó Pai Todo-Poderoso, que estas vidas, Senhor, possam ter esta consciência, que estas vidas, ó Pai, possam estar debaixo da tua